Oi, gente. Oi, Otávio. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Vamos de assunto novo, capítulo novo. Capítulo 10, População Americana. Tá bom? E aí é na página 139. População americana tem a ver com o nosso continente, a América, né? É uma população, perdão, bem mixigenada. O que é isso? Bem misturada, bem diversa essa população americana. A gente tem influência, principalmente na América Latina, das três civilizações que a gente já estudou, que os Incas, Aztecas e Maias, né? Esses povos pré-colombianos, esses povos nativos. A gente também tem a influência de outros nativos, que são os indígenas, tanto aqui na América do Sul quanto na América do Norte. Tem a influência dos europeus, né, que nos colonizaram, e tem a influência dos povos escravizados, dos africanos. Então, acabou que a América ela foi um mix aí de outros povos e outras etnias para formar o nosso continente. E claro, né, o preconceito, o racismo vai existir também no nosso continente pela questão da diversidade que a gente tem. Como é que está distribuída a população? A América hoje ela tem 14% da população mundial. Então 14% das pessoas do mundo moram aqui na América. Se a gente observar o mapa da página 139, o mapa não, um quadro, ela está dizendo assim: a porcentagem da população da América em relação à população mundial. Quanto isso mudou desde 1800 até 2010. Então, em 1800, a população americana só era de 2,7%. Um pouco mais de 200 anos depois, já é 14% da população mundial. Isso está variando, né, desde os anos 50. Então, 70 anos, a gente está com essa variação de 14%. Um pouquinho sobe, um pouquinho desce, mas a gente segue da mesma forma. Tá bom? Quando a gente passar para a página 140, tem um mapa de densidade demográfica do continente americano. O que é densidade demográfica, né? É a quantidade de pessoas que moram em um determinado lugar, um determinado quilômetro quadrado. Como é que está a distribuição da população na América? A gente vai observar o mapa, vai entender que as partes mais escuras querem indicar que existe mais gente morando e as partes mais claras querem indicar que tem menos gente morando. Né? Então é só acompanhar comigo o mapa da página 140 e aí vocês vão observando o mapa da densidade demográfica aqui da América. Na região costeira, né, tanto da América do Sul, tanto lá nos Estados Unidos e Canadá, a gente tem muita gente morando, né, próximo ao Oceano Atlântico, aí pode observar. O que é que explica o fato da costa brasileira ter muita gente morando? É o fato da colonização. Por onde o português chegou? Pela Bahia, pelo Nordeste. Então ele foi construindo as primeiras cidades no Nordeste. Aí depois o Sudeste acabou virando o centro econômico do Brasil. E aí houve essa transferência para o Sudeste. Então a gente tem o Nordeste, o Sudeste e o Sul como nessa faixa aí onde tem mais gente morando, na faixa litorânea. Observe que a gente vai destacar São Paulo e Rio de Janeiro, né? Até no mapa são os pontinhos maiores aí, né? Porque São Paulo e Rio de Janeiro são metrópoles, né? E tem muita gente morando, pelo número de indústrias, pelo número de serviços, né? Pelo leque que a cidade oferece de oportunidades. Então, o Sudeste fica sendo o centro aí. Mas o Nordeste também segue, pode destacar Recife, pode destacar Salvador, tá bom? E aí a gente vai observando que existem também outras faixas de um pouco mais escura em outros lugares. E aí é basicamente em todas as capitais da América do Sul. Buenos Aires, depois a gente vai para Assunção, Santiago, né, Lima, Quito, Bogotá, e vem outras cidades que não são capitais também, viu? Medellín e por aí vai. Se a gente começar a subir um pouquinho para a América Central, a gente vai destacar Guatemala e El Salvador. E depois subir um pouquinho mais para a América do Norte, o México, né, Estados Unidos e Canadá. Agora o Canadá e os Estados Unidos, assim, os Estados Unidos ele tem uma população muito grande na costa atlântica, tá perto do Oceano Atlântico.
Por quê? É onde começou a colonização dos Estados Unidos. Também foi pelo Oceano Atlântico e também na mesma costa, né? Aí surgiram as 13 colônias dos Estados Unidos, que vocês já devem conhecer porque estudam história, esse assunto. As 13 colônias, né, as colônias do norte, as colônias do sul, que formaram os Estados Unidos da América. Essas colônias, evoluindo com o passar dos anos, elas tornaram as grandes cidades aí que a gente tem nos Estados Unidos. Nova York, Boston, Filadélfia, Washington e por aí vai, tá bom? E também foi nessa região é nessa região que os Estados Unidos têm um grande número de indústrias, que a gente chama de Manufacturing Belt, tá? Traduzindo no meu inglês assim, é manufatura, cinturão da manufatura, tá bom? E tem lá do outro lado, na costa do Pacífico, também algumas cidades que você tem um grande número populacional. São Francisco, Los Angeles, por exemplo. Por que essas a gente destaca? Porque lá já tem o Sunbelt, que é outro cinturão da indústria. Então, a indústria acaba levando a população a morar. Industrialização é um fator que chama o processo de urbanização, que é esse oitavo ano. Aí a gente consegue observar, né, que é onde tem região industrial tem mais gente morando, litoral tem mais gente morando. Canadá tem um detalhe. O Canadá é uma região muito fria, sabe? Ela já está no extremo norte da América do Norte, próximo aos polos, né? Próximo ao Oceano Glacial Ártico. Então a tendência é que não se more muita gente, pelo menos no norte do Canadá. Já não tem uma grande população no Canadá. E a que mais tem, ela está concentrada próximo aos Estados Unidos, tá? Porque é uma região mais temperada, né? Um clima ameno e porque é perto dos Estados Unidos também, porque eles têm uma relação econômica com os Estados Unidos bem positiva. Bom, aí observando ainda o Brasil, né, voltando para a América do Sul, existe um vazio demográfico quando a gente olha para a Amazônia, para a nossa floresta. É pelo mesmo motivo do Canadá não ser tão habitado, é uma questão climática. Não é comum a nossa civilização, né, morar em florestas. Existem tribos indígenas que moram na floresta, a gente sabe que existe, mas não é comum a nossa civilização, aos nossos moldes capitalistas, morar em florestas. Se alguém quiser tentar fazer experiência, fique aí à vontade. Mas sabemos que não é muito comum isso. Então, se eu pergunto, de repente, alguma atividade, alguma prova, a maior concentração está na costa, em regiões industriais da população americana. Existem fatores que fizeram com que a população aumentasse e que a população diminuísse, tá bom? Esse não é um fator exclusivo da América, é um fator exclusivo é um fator de qualquer lugar, tá bom? Que é a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Natalidade, número de nascidos, mortalidade, número de mortos, né? Essas duas taxas acabam alterando o número da população de um lugar, tá bom? Então, isso também funciona para a América. Como tá as nossas taxas, daqui a pouco a gente vai discutir quando a gente falar sobre a diferença de América anglo-saxônica e latina. Outra coisa que muda a população de um lugar é a taxa de emigração e imigração. Emigração, saída, imigração, chegada. Quantas pessoas saem do país, quantas pessoas chegam. Juntando as quatro taxas, nós temos aí como funciona a população de um lugar, tá bom? Como fica o crescimento vegetativo de um lugar. De um modo geral, a população do mundo ela dobrou, sabe? Lá entre o século XVIII e XIX para o século XX, a população dobrou do mundo, se for comparar esses séculos aí. Então, no século XX, nós tivemos um boom populacional que atingiu América, Ásia, todo mundo, todos os lugares, tá? Só que a América, por ter alguns países mais pobres, esse número cresceu um pouquinho mais. Mas tem país mais rico também, onde esse número diminui mais. Na página 141, nós temos uma imagem, né, que tem um gráfico aí, indicando como é a leitura da população estadunidense.
E qual é a tendência de crescimento? Existe um detalhe importante aí para vocês, né, entenderem. Estados Unidos tem uma leitura racial diferente da nossa. No Brasil, a gente lê assim: branco, pardo, negro, indígena e amarelo, que é o asiático. Então, são 5 leituras raciais no Brasil, tá bom? No geral, negros e pardos se unem ao negro e formam a maioria brasileira, né? O indígena é bem significante o número de amarelos asiáticos também. Nos Estados Unidos a leitura vai ser um pouquinho diferente. Vai ser brancos, negros, tá? Latinos, asiáticos e outros. Os outros podem entrar os indígenas ou qualquer outra coisa, tá? Observe que tem latino como aí questão da etnia, tá? Ou seja, indivíduos vindos da América Latina. Os Estados Unidos recebeu um fluxo migratório da América Latina assustador. Só que eles fizeram e fazem a mão de obra estadunidense acontecer. Eles se movem a economia desse lugar, tá bom? Então, latino fica sendo como uma outra cor, vamos assim dizer, porque dá para observar as características latinas, tá, nos Estados Unidos. O branco, é mais claro mesmo de fato, e eles conseguem observar, ver um brasileiro de repente e entender que é latino. Lembrando da América Latina, né, que vai do México até a Argentina, são países que falam espanhol e o Brasil que fala português, né, colonizados pela Espanha ou por Portugal. Bom, o que a gente consegue observar nesse gráfico é que o número de latinos tende a crescer, né, nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos tem um movimento aí racial bem intenso, porque é um país racista, como o nosso também. E os latinos e os negros eles se acabam se unindo na causa aí de aceitação, de evitar xenofobia e racismo. Então vamos lá. Esse fluxo migratório que aconteceu nos Estados Unidos, ele foi provocado pelo fato de ser um país rico e todo mundo queria ir para lá. Existe o sonho americano, né? Vou morar nos Estados Unidos, vou me dar bem, porque todo mundo se dá bem lá. Isso não é bem assim, mas enfim, calma, né? Isso não é a Disney, né? É só os Estados Unidos. E o fluxo migratório também ocorre muito no Brasil, tá? Nós podemos destacar aqui o fluxo migratório. O primeiro fluxo migratório no Brasil foram os escravos, né? Que vieram sequestrados da África para cá para trabalhar de graça, né? Usar sua força braçal de graça. Quando o escravo, isso é uma informação que a gente tem na página 142, no quadro amarelo. Quando o escravo ele deixou de ser escravo, né, recebeu né, liberdade, isso foi em 1888, a gente precisava de outras pessoas para trabalhar, tá bom? Quem ia trabalhar? Aí você me pergunta, bom, como era antes? Bom, antes era assim, o escravo trabalhava e não ganhava, agora ele estava livre. Bom, então o patrão, né, o senhor dele, o dono dele, não poderia agora pagar para ele trabalhar? Não poderia. Então a gente poderia ter mantido a nossa economia pagando o escravo negro. Poderia, mas não foi feito, tá? O que acontece? Com o escravo livre, os governantes começaram a pensar, pô, eles vão construir famílias, né, eles vão ter as casas deles agora, e agora a gente vai ter uma população mais negra no Brasil. Pensando nisso, foi fechado um acordo com o Japão, né? E alguns japoneses vieram para o Brasil. Na época, isso foi no começo do século XX, em 1908, tá? Aqui a informação no livro, 1908. O Japão estava em crise, teve um crescimento populacional muito grande, a população aumentou muito, então ele precisava se livrar um pouquinho da população, e aí mandou para o Brasil, né? E aí eles vieram para trabalhar, enfim, se concentraram muito no Sudeste. Hoje existe um bairro
em São Paulo chamado Liberdade, que é um bairro de origem japonesa. Tá bom? Tem muita cultura japonesa, tem muito japonês que ainda mora por lá, ou descendente, né, de japonês. A ideia por trás disso tudo era embranquecer a nossa população, tá? Iam vir japoneses, então os japoneses iam, né, ter filhos, ter famílias, então a gente ia ter uma população branca e asiática, para não ter uma população negra, porque o pensamento era muito racista, não que hoje não seja, mas antes era bem pior, tá bom? Então aí vamos trazer o japonês veio, trabalhou, o japonês é muito esforçado, a gente sabe, trabalhou, ajudou nossa economia, porém ele foi embora, sabe? Muitos japoneses voltaram para o Japão quando viu que o Japão estava melhorando e o Brasil não. Então muitos japoneses voltaram para o Japão e poucos ficaram por aqui. Então não temos uma população branca e asiática como os governantes daquela época pensavam, porque eram racistas ao extremo. Hoje a gente tem uma população de maioria negra, né? Se eles estivessem vivos, eles estariam aí revoltadíssimos. Porque o negro, mesmo com todas as dificuldades, mesmo sem ter acesso a trabalho, né, ele foi liberto e aí gradativamente ele conseguiu entrar no mercado de trabalho. Até hoje sofre muito racismo, mas a luta continua, né? Então, resultado é uma população mixigenada, tanto a brasileira, tanto toda a americana, porém, há uma predominância de negros e pardos aqui no Brasil, né? O nosso país, né, mixigenou, ficou mais negro e até hoje recebe um grande número de fluxo de migração, tá bom? Principalmente vindo de países assim, como Haiti e Venezuela, que passam por crises ou por guerras. No mapa de vocês, no livro de vocês, na página 142, tem um mapa falando sobre a rota de imigração dos haitianos para o Brasil. Isso aconteceu porque no Haiti passou por uma, é, uma grave crise econômica provocada por um fenômeno natural e eles não conseguiram se reestruturar, tá bom? Isso já tem alguns anos, até hoje é difícil essa reestruturação. E aí eles vieram para o Brasil em busca de melhorias. Venezuelanos também, colombianos e por aí vai. A gente teve e tem um fluxo migratório muito grande para cá. Porque quer queira ou quer não, ainda é um país que se destaca aqui na América do Sul. Hoje a negociação com imigrantes é um pouco mais conservadora, um pouco mais dura e a tendência é que não se venha muita gente para cá. Mas acredito que com o passar dos anos isso vai continuar. Tá? O Brasil vai receber imigrantes, seja do Haiti, da Venezuela ou de qualquer outro lugar. E aí oxigena muito mais a nossa população para o futuro. Bom, essa aula a gente dá uma paradinha aqui para na próxima aula a gente voltar com a América Latina e Anglo-Saxônica e outros indicadores sociais. Tá bom?